Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Quero ler com você aqui do verso 38 em diante. E quero conversar contigo sobre algo que é muito importante, mas que às vezes passa abaixo do nosso radar e que por conta disso nos gera danos muito significativos. Vou te explicar em um exemplo simples o que é que eu quero dizer com isso. Muitos médicos afirmam, por exemplo, que as doenças mais perigosas são as doenças silenciosas, porque ela vai avançando no nosso corpo sem dar sinais aparentes. Então, o que é que acontece? Por não dar um sinal aparente, a gente não cuida. E por não cuidar, a gente acaba deixando que essa enfermidade se desenvolva e às vezes quando a gente começa de fato a cuidar dela, é quando ela já está num estágio muito avançado, às vezes até irreversível. Então, uma doença silenciosa, ela nem sempre é letal de primeira, mas o fato dela estar ali passando abaixo da nossa percepção, o fato de não gerar em nós essa urgência para tratar, às vezes dá a ela o ambiente necessário para se desenvolver e nos gerar muitos danos. Como eu citei, às vezes danos irreversíveis. A nossa vida espiritual também pode passar por enfermidades. E uma dessas enfermidades, gente, é a religiosidade. Uma enfermidade que sempre esteve à beira do coração de toda a humanidade. Talvez, ao ouvir esse termo, você até pense assim, Tiago, hoje em dia esse negócio está terrível, né? Essa coisa de religiosidade é um absurdo. Na verdade, você vai ver que isso sempre esteve muito vivo nos tempos de Jesus, no Antigo Testamento, desde o Éden. A religiosidade, ela é como um câncer que está ali à porta do coração. E muitas vezes a gente permite que ela entre devagarzinho, sorrateira, e aquilo vai envenenando o nosso coração e destruindo a nossa vida espiritual aos poucos. Essa é a razão pela qual eu quero conversar contigo sobre isso hoje e, se Deus permitir, também nos próximos dias. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês sobre isso é Lucas, capítulo 10, verso 38, que vai dizer o seguinte: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. A religiosidade, ela tem várias nuances, tem vários aspectos a ser abordados. Mas ela se torna uma arma muito poderosa na mão do inimigo, porque normalmente a religiosidade, ela é travestida de uma virtude. Ela é travestida de algo bom. Então, esse disfarce que a religiosidade tem faz com que ela se instale mais facilmente no nosso coração. Porque, numa primeira vista, numa análise rápida, a gente pensa: olha, eu estou fazendo a coisa certa, estou fazendo o que tem que ser feito, eu estou fazendo, entre aspas, a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela é muito mais profunda do que uma simples ação. A vontade de Deus também requer coisas mais profundas, como intenção e como aquilo que está sendo o fundamento do coração. Nessa história de Marta e Maria, que é muito conhecida, e eu confesso a vocês aqui, eu fico muito tentado em algumas histórias a sair do roteiro do devocional. Mas nesse caso isso não é bom porque eu preciso me ater à religiosidade. Mas é uma história realmente muito rica, é um cenário para ilustrar muitas coisas. Ela nos ensina sobre religiosidade. E até um adendo para você se fazer, para você estudar quando. Perdão, para você. Uma pergunta a você se fazer, né? Quando estiver estudando a Bíblia, é a seguinte: uma dica que eu te dou.
Você concorda comigo que aconteceram muito mais coisas com Jesus e com os personagens da Bíblia, muito mais do que o que está escrito na Bíblia? Você concorda comigo isso? O próprio João vai dizer no evangelho dele que se todos os feitos de Jesus fossem escritos no mundo, não ia caber em todos os livros do mundo. Jesus fez muitas coisas, muitas nuances. Então, dada essa infinidade de coisas, de nuances, de cenários, situações, de conversas, aprove a Deus que essa história estivesse escrita na Bíblia, de que essa história chegasse até nós. Então, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: Deus, por que que essa história em especial foi escolhida entre tantas outras? Alguma coisa ela tem, alguma lição ela tem. Algumas questões elas estão ali guardadas que Deus quis que essa história chegasse até nós, entende? Por que que eu faço essa indicação para você, esse ensino, né, sobre como estudar a Bíblia? Porque quando a gente olha esse pedaço de conversa, ele parece algo muito irrelevante. Poxa, Jesus chegou numa casa e tinha duas irmãs, uma estava escutando, outra estava lavando os pratos e tal. Aí uma reclamou com a outra, e Jesus foi lá e parece uma coisa que meio sem sentido, assim, meio que, olha, talvez, Tiago, se te cortasse essa parte da Bíblia, não ia fazer falta nenhuma. Iria. Porque tem lições aqui que vão mais profundas do que uma leitura superficial. Poxa, Tiago, eu quero aprender a estudar a Bíblia desse jeito. Quero aprender a ler o texto bíblico desse jeito. Como é que eu faço? Vem para a comunidade do discipulado. Tem muita gente entrando na comunidade, glória a Deus por todos eles. E se você ainda não acessou, é o seu momento. O link está no comentário fixado também na descrição. Mas esse cenário aqui, gente, Jesus ele está com os discípulos em diversas viagens missionárias. Jesus, em vários momentos, fazia turnês, digamos assim, de cidades em cidade. Eu falo turnê, não é show musical como hoje, não. Mas turnê no sentido de ir numa cidade, pregar, ficar alguns dias, fazer milagres, depois ia para outra cidade, depois ia para outra cidade, depois ia para outra cidade. E ele ia ali realizando sinais, anunciando o reino, propagando seus ensinos. Mas quando ele está no meio disso tudo, ele para numa casa que não é uma casa onde tem necessariamente uma plateia. É uma casa onde tem uma família muito querida por ele. Para quem não sabe, Marta e Maria são irmãs de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. Na história da ressurreição de Lázaro, você vai se lembrar bem, tem aquele famoso versículo assim, ó, Jesus chorou. É um dos momentos, uma das cenas onde Jesus mais é tomado por profunda emoção. E por que que isso ocorre? Porque aquele era um milagre feito numa família que Jesus tinha uma conexão íntima. Jesus tinha uma amizade extra-ministério, por assim dizer. Sabe, Jesus tinha uma conexão além das questões ministeriais de pregação do reino, de cura, de milagre, de messianismo. Eram amigos pessoais que sabiam muitas coisas da vida de Jesus. Então Jesus está nessa casa, nesse ambiente familiar. E nesse ambiente familiar, existem aqui duas atitudes contrastantes, diferentes das duas irmãs. Maria está aos pés de Jesus. Marta está atarefada com muitas coisas. Mas deixa eu te fazer a seguinte pergunta nesse momento. Se Jesus marcasse para ir na sua casa amanhã, de 24 horas, né? O devocional ficar salvo aqui, pode ser que você tenha assistido em outro momento, em outro horário, mas Jesus marcou ali, mandou uma ligação para você, mandou um zap, eu estou chegando na sua casa em 24 horas. A gente tomar um café, conversar, desenvolver um vínculo. Meu irmão, eu não sei você, eu ia arrumar minha casa toda para Jesus. Ah, Tiago, não, mas Jesus nos ama, apesar da nossa sujeira, da poeira da nossa casa, eu sei. Mas quando a gente quer receber um convidado, a gente arruma a casa. A gente varre a casa, lava os pratos, prepara tudo certinho, direitinho. Se o convidado for dormir no quarto de hóspedes, né, você prepara ali um edredom especial, você prepara um aroma especial ali para aquele lugar. Tá tudo ordenado por quê? Porque você quer receber bem o convidado. Então Marta, ela tá preparando as coisas de casa. Ela tá ajeitando as coisas. Isso é errado, gente? É claro que não. Isso, na verdade, é demonstração de amor. Quando você prepara a casa para receber alguém, você não está querendo esconder seus defeitos. Você está querendo proporcionar uma boa experiência para quem está visitando sua casa. Você está comigo aqui? Você concorda comigo? Então vamos lá. Agora, que loucura seria se Jesus chegasse na sua casa
e fala assim, ó, cheguei. Falei que ia vir visitar você aqui, cheguei aqui. E aí você fala assim, ó Jesus, espera aí no sofá rapidinho que eu tô lavando o banheiro. Ele diz, não, tá bom, espera aqui 5 minutinhos aqui, a gente vai, daqui a pouco a gente conversa. Aí você termina de limpar o banheiro, você fala, ó Jesus, espera mais um pouco aí, porque agora eu tenho que lavar os pratos. Aí Jesus fica ali e tal. Aí depois, Jesus, terminei de lavar os pratos, mas espera só um pouquinho, que eu tenho que arrumar que arrumar a cama, a coberta, que tá tudo bagunçado, o travesseiro e tal, não sei o quê. Jesus, olha, eu preciso agora levar o lixo ali na frente de casa, que o caminhão do lixo só passa em tal lugar. E aí as horas vão passando, imagine. Aí Jesus está lá na casa, escanteado. Hipoteticamente, não estou dizendo que Marta fez isso, uma hipótese para você se imaginar na cena, tá? Aí você vai lá, você vai à casa, você lava o banheiro, e Jesus está lá esperando. Aí daqui a pouco, não deu um horário, você fala assim, ó, poxa, eu vou ter que sair. Aí você pensa, rapaz, eu perdi a chance de conversar com Jesus. Perdi a chance de abrir meu coração com Jesus. Perdi a chance de ouvir palavras da boca do próprio Jesus. Porque eu estava atarefado preparando o ambiente para ele. Aí talvez, né, essa pessoa diga assim, não, Tiago, mas, poxa, eu tinha que limpar a casa, afinal de contas Jesus veio. Sim, você tinha. Mas a partir do momento que ele chegou, a prioridade é ele. Não, Tiago, mas você não sabe a pia. Tava uma montanha de pratos, Jesus não podia nem chegar na cozinha. Eu sei, talvez fosse de fato desconfortável, mas a partir do momento que Jesus está lá, a prioridade não são mais os pratos, é Jesus. Seria uma loucura se Jesus na sua casa, você se preocupasse mais em deixar a casa bonita em ordem do que em se relacionar com Jesus. Entende? Então, agora, munido desse exemplo, dessa informação, a gente faz a pergunta. Limpar a casa é errado, gente? Não. Ordenar a sujeira e a bagunça da casa é errado? Não. Deixar a casa bonita para receber um convidado tão especial como Jesus é errado? Não. Mas o termo original, onde está escrito aqui, eu estou na NVT, essa Bíblia NVT. O termo original está escrito assim, ó, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Em algumas versões, ela estava atarefada. Essa expressão no grego significa Marta estava dividida em muitas direções. Olha que interessante. Marta estava dividida em muitas direções. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes este é o exato cenário do nosso coração em relação a Deus? Note que o texto não está dizendo, Marta não amava Jesus. Não está dizendo isso. Dizer, Marta era hipócrita. Não está dizendo isso. Está dizendo que, apesar do amor de Marta ser verdadeiro, apesar da intenção de Marta ser boa, apesar dela estar querendo fazer algo ali para agradar Jesus, ela estava no fundamento errado. O foco dela estava espalhado em várias direções. Em alguns dias atrás aqui a gente falou sobre ansiedade. E lá em Filipenses, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. E tem outros trechos quando o apóstolo Paulo fala de ansiedade. Esse termo ansiedade está associado à divisão. Sabia disso? Quando você tem uma alma ansiosa, o termo grego utilizado na Bíblia significa uma alma dividida. Você está dividido em muitas coisas. Você não consegue mais trabalhar bem porque está ansioso, por exemplo. Aí a ansiedade pode ter várias razões. Pode ser um problema em casa, pode ser uma coisa fútil, como o seu time perdeu. Aí você fica ansioso ali por uma coisa que não deveria ficar ansioso. Pode ser algo sério. Aí seu filho está no hospital entre a vida e a morte. Você não consegue estar ansioso por uma razão que está te dividindo, já está dividindo a atenção. Então, essa ideia de divisão de alma, divisão de espírito na Bíblia, isso é muito sério. E Jesus fala assim, ó, perdão, e o Evangelho fala assim, ó, Marta estava dividida entre muitos afazeres. Ou seja, ela estava com Jesus, ela estava perto de Jesus, mas ela não estava entregue com o seu foco em Jesus. O coração dela estava dividido em muitas coisas. É muito fácil ver isso, por exemplo, em ambientes de igreja, onde muitas vezes, infelizmente, a performance ministerial é a única métrica de espiritualidade que existe. Não, fulano canta bem, fulano é uma bênção. Fulano prega bem, fulano é uma bênção. Fulano faz uma boa gestão aqui em área X da igreja, fulano é uma bênção. Olha, fulano sempre chega cedo, fulano vem em todos os cultos. Fulano faz parte de 38 ministérios, que bênção. Essa é uma pessoa de Deus. Olha, que seja, amém. Mas muitas vezes
A religiosidade é uma falta de foco no que de fato importa. O que Jesus fala para Marta é o seguinte: Marta, Maria escolheu a melhor parte. E essa é a parte que de fato importa. Curioso que quando Marta está nesse corre-corre, preparando as coisas ali em casa, agitada, tarefada, dividida, ela chega ao ponto de reclamar com Jesus. Diz assim: Jesus, você não vai chamar Maria para poder me ajudar, não? Ou seja, ela, além de estar errada, ela ainda achava que quem estava errado era Maria. Porque o coração religioso faz isso. Gente, o religioso nunca vê os seus próprios pecados. O religioso nunca vê os seus próprios defeitos. O religioso sempre está focado no erro dos outros. Uma pessoa que é acusadora, normalmente é uma pessoa religiosa. Você concorda comigo ou não? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa cega para o pecado dos outros? Não. Ela só tem misericórdia, mas ela está vendo o pecado. Às vezes eu vejo algumas pessoas assim com a raiva, um ódio no coração, um desejo de ver todo mundo ser punido por tudo e por todos. E quando você vai olhar a vida da pessoa, a pessoa está com a vida mais bagunçada do que com quem ela quer punir. Entende? Mas quando você vê um coração misericordioso, para o religioso, atenção, atenção, um coração misericordioso, no olhar do religioso, é como se fosse um coração que está sendo conivente com o erro. O religioso, ele olha para quem tem misericórdia e fala assim: vem cá, você está concordando com essa bagunça aí? Você está concordando com esses erros aí? Você está passando a mão na cabeça dessa turma que você está descendo o cajado? Sabe? Por quê? Porque o religioso, além de estar equivocado, ele não percebe isso e ele acha que é o outro que está equivocado. É exatamente o que Marta faz com Maria. Jesus? Peraí. Você não tá vendo? Gente, olha que loucura. Marta queria dar ordem para Jesus, velho. Jesus, você não tá vendo aí que essa mulher aí tá aí sentada, eu tô aqui me acabando toda para arrumar a casa toda. Aí Jesus fala assim: Marta, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Não sei se é boa ou se é ruim. Vai depender de como você vai receber isso aqui. Mas quem tá certo na história toda aqui é Maria. Porque ela escolheu a melhor parte. E o que ela escolheu é o que importa. Entende? Por exemplo, às vezes a gente faz alguns serviços para Deus que demandam, requerem uma certa aptidão técnica. Eu digo aptidão técnica. Vou dar um exemplo da música, né? Muita gente quer cantar e quer tocar na igreja e tal, e é bênção. Não tem vaga para todo mundo, quase sempre não tem. Mas o mero desejo de cantar e tocar não adianta. É a mesma coisa eu falar assim: poxa, meu sonho era ser jogador de futebol profissional, mas eu preciso reconhecer, eu não tive habilidade para tanto. Se me colocar num campo de futebol, até com amadores, vão perceber em 5 minutos: ó, Diaco, realmente agora eu entendi que você não foi jogador. Eu vou no máximo jogar com os meus amigos, mas não vai ser nada fora da curva, né? Pelo contrário, é capaz de ser abaixo da média, né? Então não adianta só a minha vontade de jogar bola, eu tenho que performar bem. Se eu quisesse que um time pagasse para mim, para dizer assim: Thiago, quero você profissional. Se você profissional, vou pagar um salário alto para você jogar bola. Meu irmão, teria que ser muito bom. Não ia ser só a paixão pelo futebol, compreende? Então tem alguns ministérios que requerem uma aptidão técnica. Tem gente que quer cantar, mas não consegue. Tem gente que quer tocar, mas não consegue. Pode até tomar uma aula e melhorando, tal, mas naquele momento específico a pessoa não tá pronta ainda, né? Essas coisas, por exemplo, elas às vezes elas distorcem o nosso coração. Porque a pessoa começa a se focar tanto na técnica, tanto na técnica, tanto no tenho que fazer direito, eu tenho que ser bom, tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, tanto, que ela perde a oportunidade de perceber o que de fato importa. E muitas vezes, as pessoas têm uma grande técnica, têm uma grande performance, têm uma grande habilidade, mas a coisa não passa de uma mera emoção. Você não percebe de fato ali a presença de Deus, a unção de Deus. Desculpe até falar um pouco o vocabulário gospel aqui, né? Mas você vai me entender. Meu irmão,
Tem que ter óleo, tem que ter unção, tem que ter graça. E isso que dá é a presença de Deus, não é a performance, não é o desempenho. Entende? É por isso que você, às vezes, vê uma pessoa que canta maravilhosamente bem. Meu Deus, que voz, que técnica, que maravilha. E dá vontade de aplaudir e tal, mas é aquilo, né? Aí vê outra pessoa que talvez nem canta tanto assim, nem tem tanta habilidade técnica. Mas, meu irmão, quando a pessoa abre a boca, parece que todas as barreiras dentro de você caem. Todas as correntes são destruídas. Porque tem unção, tem óleo, tem graça, tem algo ali que a técnica não consegue. Agora, é claro, preciso explicar isso aqui muito, mas preciso citar para algum desavisado. É claro que a gente não pode cair no outro extremo, que é o que muita gente faz. Que é desprezar a excelência, o aperfeiçoamento, a dedicação. Não estou falando disso. Mas muitas vezes o nosso coração está tão preocupado em fazer bonito para Jesus que a gente se esquece de estar com Jesus. Foi isso que Marta fez. Ela estava tão preocupada em a casa estar em ordem. E posso te dar certeza absoluta. No coração de Marta, ela tinha certeza que estava fazendo a coisa certa. Rapaz, uma casa bagunçada dessa, Jesus aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu arrumar isso aqui, deixa eu mexer aqui, deixa eu lavar os pratos, deixa eu limpar a casa, deixa eu arrumar o banheiro, deixa eu pererê parará. No coração dela, eu tenho certeza que a intenção dela era a melhor possível, mas preparando tudo para Jesus, ela se esqueceu de estar com Jesus. É exatamente o exemplo que a gente usou lá no início. Quem chegou na metade devocional, inclusive faz isso não só agora. Sempre que você chegar na metade devocional, volta para o início. Você pegar o contexto inteiro. Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Jesus já chegou na casa, Jesus já quer falar conosco, Jesus já quer se relacionar, mas nosso coração está ultra preocupado com uma série de coisas que para Deus, sinceramente, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Que para Deus, sinceramente, não é a prioridade. É por isso que Jesus encerra dizendo assim, ó, versículo 41. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Olha o termo original que a gente falou. Tchau, que termo é esse? Eu vou mandar sempre no material escrito que a gente compartilha lá no grupo do WhatsApp. Pra você entrar também, o link está no comentário fixado. Lá eu mando todos os dias, gente, material de estudo por escrito, desenho gráfico para ajudar você também a estudar, a ensinar para as pessoas, tudo gratuitamente lá no grupo do WhatsApp. Mas como nós falamos aqui, vamos traduzir o termo original, é como se Jesus falasse assim, ó, Marta, Marta, você está dividida, o seu coração está dividido com todos esses detalhes. Seguindo, mas, versículo 42, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Olha essa frase final aqui. Ela fez a escolha certa. É como se o nosso coração estivesse diante de uma escolha todos os dias, em todos os momentos. Entende? Nós somos inclinados naturalmente a sermos Marta. Jesus nos convida a ser Maria. Nós somos enviesados, viciados em sermos Marta. E temos orgulho de ser Marta muitas vezes. Mas o Senhor Jesus nos convida a ser Maria. E fala assim, Marta, deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Maria, ela está perdendo tempo? Você acha que ela está errada? Você acha que... Olha, na verdade, Marta, o que ela está recebendo aqui, ninguém vai tirar dela. Você arruma uma casa, alguém pode bagunçar. Você limpa uma pia, alguém pode sujar depois. Você resolve isso, alguém pode gerar um novo problema para você. Mas o que Maria está recebendo em seu coração aqui, ninguém pode tirar. Nunca deixe que essas distrações de performance, e eu dei exemplos de igreja, mas isso aqui acontece em todas as áreas, teu trabalho, tua vida, teu relacionamento. Nunca deixe que essas coisas elas sejam prioridade em relação a estar com o Senhor Jesus, a agradar o coração do Senhor Jesus, a de fato conectar-se com Jesus estando aos seus pés, e em última instância, a não desperdiçar a presença de Jesus. Jesus estava na casa de Marta e Marta estava desperdiçando aquela oportunidade.
É isso que a religiosidade faz conosco, perdão. A gente está tão perto de Jesus, a gente está na casa de Jesus, a gente está na nossa casa, a gente está desperdiçando a chance de desfrutar dele. Mas conosco não vai ser assim, em nome de Jesus. Conosco vai ser diferente, porque o Senhor está falando conosco e essa fala dele é justamente mostra do seu amor, alinhando o nosso coração e nos curando de toda a religiosidade. Amém, gente? Eu quero orar com você. Antes de orar com você, quero fazer um pedido especial. Já tem um tempo que eu não faço isso aqui e de tempos em tempos eu faço esse pedido. Hoje chegou o dia mais uma vez. Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo o devocional e caso você seja de alguma igreja, coloca também o nome da sua igreja, tá bom? Olha, eu sou da cidade X, da comunidade. Tiago, olha, eu não tenho ido em nenhuma igreja recentemente, ou talvez, olha, Tiago, eu não sou nem cristão, mas eu gosto de assistir o devocional, Deus fala comigo aqui, tem um logo diferente. Coloca só a sua cidade, não tem problema, tá? Importante, eu quero saber de onde você está assistindo esse devocional, aonde esse devocional chega, também aqui nos comentários. Antes de nós fecharmos esse devocional, quero orar com você para a gente fechar essa palavra e guardá-la no coração. Amém? Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque o teu ensino é insubstituível. O que seria de nós sem o teu alinhamento através da palavra? Senhor Deus, nos ajuda a não sermos Marta no sentido de desperdiçar a sua presença. Certamente Marta foi uma grande mulher, uma mulher que tinha muitas qualidades, muitos atributos. Nós não queremos demonizar um estereótipo, mas na verdade queremos nos enxergar como Marta, nos enxergar nessa história, onde também em nossas vidas, muitas vezes, nós estamos com o coração dividido em tantas coisas que não importam, que acabamos desperdiçando a oportunidade de estar contigo. E confessando isso, Deus, em nossos corações, nós pedimos, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos, nos alinha, nos direciona, fala conosco, em nome de Jesus. Cura-nos através dessa santa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, gente. Olha só. Deixa um like aqui nessa transmissão. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no seu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.